A paz de Deus, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. Eu espero que vocês também estejam. Essa semana eu escutei muito mesmo, uma frase. E eu vou até colocar ela aqui para saber se realmente acontece o mesmo com vocês. Você já sentiu que quanto mais você ora, pior a situação fica? Já passou isso pela tua cabeça? Nossa, eu jejuo, mas parece que quanto mais eu estou em oração, mais tudo se levanta contra mim. É incrível. Já escutaram isso? Ou já falaram isso? Então, eu preciso começar esse vídeo com uma pergunta muito honesta. Você já sentiu dessa forma? Que quando você ora, você jejua, quanto mais você faz isso, pior fica a situação. Pois é. Essa semana foi acho que o que eu mais escutei. Só o quanto eu mais oro, pior fica. Eu até tinha já gravado um vídeo a respeito desse assunto, porque isso é que as pessoas mais falam. Olha, quando eu decidi buscar pela restauração do meu casamento, quando eu realmente me prostrei, parece que tudo desandou. Então, quando você decide buscar a verdade, quando você se posiciona, quando você começa a orar, quando você tenta fazer o certo, ao invés das coisas melhorarem, elas desandam. Quem já se sentiu assim? Eu já senti assim. E olha, eu falo pra vocês, é desanimador. Muito. Porque parece que você chega num beco sem saída. Se você não orava tanto, tava tudo indo, mas não tinha nada resolvido, mas estava indo. Quando você se coloca na posição ali e você realmente busca Deus em oração, começa a orar, a jejuar, tudo desanda. É o relacionamento que piora, situações que se complicam, o emocional fica abalado, situações difíceis no trabalho. Parece que você chegou lá no fundo do poço. E lá no fundo nasce uma pergunta que muitas vezes a gente tem até medo de admitir. Será que adianta orar tanto? Será que adianta buscar tanto? E eu digo a vocês, adianta. Vou até falar aqui uma passagem lá em Salmo 77, no versículo 7 e 9, está escrito assim: rejeitará o Senhor para sempre? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? A gente até questiona, né? Essa passagem aqui é alguém que estava orando, buscando, mas não entendendo nada do que estava acontecendo. Porque realmente a gente não entende, né? O salmista, ele não esconde o que está sentindo. Ele pergunta: será que Deus me rejeitou? Será que ele esqueceu de mim? Será que acabou toda a sua misericórdia? Olha que forte isso, né? A gente questiona Deus, porque a gente está buscando o Senhor, a gente quer respostas. Alguém que conhecia Deus, que orava, chegou nesse nível de questionamento, imagine nós. Réis mortais tentando um milagre, né? Tentando alcançar o milagre das mãos do Senhor. Gente, o Senhor conhece nosso coração. O Senhor conhece as nossas dúvidas, as nossas falhas. Ele nos criou, né? Só que uma coisa eu falo, a verdadeira fé, ela também passa por momentos de dúvidas, momentos difíceis. Ninguém tem fé o tempo todo. Eu não sou forte o tempo todo. Eu tento ser forte o tempo todo, mas eu não consigo. E vamos ser sinceros, né? Quando você começa a buscar a Deus de verdade, às vezes parece que tudo sai do controle. Nossa, o trilho ele sai, o trilho não, o trem sai do trilho completamente, né? O trilho sai do trem. O trem ele sai do trilho, parece que tudo desanda. Antes você nem percebia. Agora tudo incomoda. Tudo incomoda. Uma palavra incomoda. Uma notícia incomoda. Tudo tira a nossa paz. Antes a gente ignorava, agora a gente sente, né? Tá passando por isso? O que antes você ignorava, agora você sente e como sente. O que antes estava escondido começa a aparecer. Isso dá a sensação que tudo piorou. Não tem mais solução. Agora uma coisa eu falo. Nem toda piora é destruição. Muitas vezes é revelação. Às vezes é um particular de Deus contigo. E a gente não quer aceitar. Por quê? A gente não consegue entender. Está tudo piorando. A gente não consegue ver além das circunstâncias. Está tudo piorando, Senhor. Eu não sei mais o que eu faço. Eu estou fazendo tudo certo, estou fazendo tudo correto. O que falta mudar? Mas será que a gente está fazendo tudo certo mesmo? Eu não estava. Eu vivia numa turbulência. O meu humor, a minha situação, parece que tudo era difícil. A grama do vizinho era mais verde, a minha
tenebrosa. Tudo estava desandando. Só que Deus, ele está trazendo luz. Quando você ora de verdade, você não está apenas pedindo mudança externa, você está abrindo espaço para Deus agir. Agir principalmente em você, no seu coração, agir naquilo que precisa ser mudado, ser transformado. E ele expõe padrões errados, feridas emocionais, comportamentos tóxicos, dependência emocional, falhas na comunicação. O Senhor mostra como dói. Aquilo que a gente acha que está dando errado, não. Dói porque a gente consegue enxergar as mudanças que o Senhor vai fazer, mesmo não aceitando, né? Eu quero que o outro mude, mas será que eu quero mudar? Eu quero que o Senhor transforme meu marido, mas será que eu quero ser transformada? Eu quero que o Senhor vá lá e olhe minha mulher, olha lá o que ela está fazendo, mas e eu? O que eu estou fazendo? Será que eu estou correta diante de Deus? Deus não trata só do que aparece, não. Ele trata no escondido também. E quando isso vem à tona, parece que tudo piorou. Mas, na verdade, está sendo revelado para ser curado. É a sua transformação em primeiro lugar, depois as outras coisas, depois seu marido. Sempre que eu falo para vocês que restauração do casamento, ela inicia pela restauração pessoal, muitas pessoas questionam. Nossa, mas eu já mudei tanto. Mas será mesmo? Será? Eu também achava que eu tinha mudado. E outra coisa, quando você ora, o inimigo ele fica furioso. Furioso. Por que que está acontecendo tudo isso e ela ainda está orando e ele ainda está orando, está buscando? Não, vou mandar mais prova ali. Manda mais prova. E você continua orando, continua jejuando. Tudo está piorando aos seus olhos. Aos seus olhos. Mas aos olhos de Deus, tudo vai ficar bem. O trabalho é na raiz. Muitas pessoas querem que Deus resolva a situação só por resolver, mas o Senhor não quer. Ele pode? Com certeza. Mas Ele quer uma transformação genuína. Ele quer uma mudança profunda. Por isso que eu falo que quem entra no deserto jamais sai como antes. A transformação é tremenda. Deus, ele não faz remendo, ele faz transformação. Não queira ser remendado, não. Que vai ali abrir as pontinhas, Senhor, que é uma transformação verdadeira. E ele vai resolver tudo. Ele não resolve tudo superficialmente, não para esconder, para tampar ali a sujeira embaixo do tapete. Não, o Senhor, ele resolve. O problema voltaria se não fosse resolvido pela raiz. E tratar na raiz dói, porque mexe com orgulho, mexe com ego, mexe com expectativas, mexe com emoções. Mas é isso que sustenta uma restauração duradoura. É a construção lá do início, que deveria ter sido feito antes. E muitas vezes o Senhor tem que fazer depois. Por quê? Porque você não permitiu. Ou muitas vezes você nem se importou, não achava que era importante, né? Eu achava isso. Pra quê? Eu vou mudar no quê? Né? Quem tem que mudar é ele. O errado é ele. Eu nunca desisti do meu casamento. Por que ele desistiu? Então o errado é ele. Só que aí o Senhor vem e fala, opa, vamos mudar. E mexe com a estrutura. E como dói. Gente, eu já chorei tanto nessa vida. Eu lembro que eu colocava o travesseiro na boca pra gritar e chorar. Pra ninguém ouvir. Tomar banho no chuveiro. E quanto mais água escorria no meu rosto, mais as lágrimas caíam. Eu ficava lá horas não, né? Mentira, horas não. Mas ficava uns bons minutos ali pra me recuperar. Então, vamos deixar Deus trabalhar, né? E outro motivo que parece que piorou é o silêncio. Esse eu falo que é o pior. Você ora, não recebe uma resposta imediata, você busca, não vê mudança, isso gera uma angústia, uma preocupação. Sabe aquele sentimento de não, nada vai dar certo, né? Tá tudo errado, nada vai dar certo. O silêncio de Deus, ele não é abandono, eu já cansei de falar isso para vocês, é um processo. É um processo. E tem coisas que Deus não explica, né? Deus é inexplicável. Tem coisas que não vai, nem explica nem para você, nem para mim, nem para ninguém. Ele trata, ele faz, ele permanece em silêncio para enganar o inimigo. Enquanto o inimigo fica aí, ó, alardeando tudo, gritando, né, fazendo uma festa tremenda para você desistir. E mesmo assim, quando você não desiste, ele fala, ué, por que não tá desistindo? Vou mandar ali mais uma prova. E o Senhor vem só tratando, no silêncio, cuidando. Em uma batalha espiritual armada. É uma luta interna. É o Senhor com você, o inimigo tentando atrapalhar o externo, mas é o tratamento que nós precisamos, né?
Dentro de você pode ter ansiedade, pode ter medo, insegurança, vontade até de desistir. E sabe o que é mais difícil? Continuar confiando mesmo diante de toda essa situação. Então eu digo a vocês, a fé não é acreditar quando tudo está bem. É permanecer acreditando quando não está. Quando tudo está desabando. Talvez hoje você precise mudar a forma como você está enxergando o seu tratar, o seu caminhar, o seu processo. Não está piorando, isso eu garanto. Não. Deus começou a trabalhar e vai até o final. O Senhor não abandona ninguém. Ele não te abandonou e muito menos abandonou a sua causa. Deus está tratando o que você não via, mas que a partir de hoje você vai começar a enxergar. Assim como eu enxerguei. E quando eu enxerguei, foi um tapa na minha cara. Mas foi uma das maiores lições, maiores e melhores lições que eu tive na minha vida. Porque se hoje parece que piorou, pode ter certeza que você está no caminho certo. Porque o inimigo vai tentar de tudo para te tirar do caminho. Mas você ficando firme, é uma certeza, é uma segurança que o milagre vem. Porque muitas histórias de milagres, elas começam assim. Na confusão, no caos, até naquele silêncio desesperador. O que parece bagunça pode ser Deus colocando tudo no lugar. Aquilo que estava escondido, o Senhor traz para mostrar para o teu inimigo que com Deus não se brinca. Às vezes a pessoa pode estar fazendo as coisas escondidas de você e achar que ninguém vai descobrir. Fique em paz. Continue ali, orando no seu cantinho. Deus vai fazer. Eu nunca vi o Senhor não justificar um justo. E muito menos um justo mendigar o pão. Fique em paz. Essa causa está ganha. Deus vai entregar essa causa na tua mão, mesmo sem você entender. Continue firme, continue na fé e lembre-se, nem toda pior é o fim. Às vezes é o começo do que Deus está construindo. Eu lembro que vários testemunhos, né? Eu ouvi, contemplei e acompanhei. E quando tudo piora, que você fala, meu Deus, está tudo piorando. Gente, vem uma reviravolta. Vem uma reviravolta do céu. Que, gente, eu falo, é só Deus. Até eu tenho o testemunho da Neudiane, né? Neudiane foi uma santa nas mãos do marido diante de tudo que ela passou, né? Mas ela teve fé e às vezes piorava a situação, ela vinha e falava, só, não aguento mais, acho que vou desistir. Descobri que meu esposo vai ser pai, né? E ela também grávida. Olha que situação difícil, gente. Né? Na gravidez, que a mulher fica toda... com os hormônios à flor da pele, toda carente, precisando de um auxílio, descobre que o marido engravidou a amante. E ela, não sei se eu devo continuar, né? E mal. Só que ela queria que eu falasse, não, é verdade, você tem razão, né? Coitada de você, né? Você não merece isso, você merece coisa melhor. Eu falei, continua a sua busca. Você não vai deixar de lutar por conta disso. Você quer nadar e morrer na praia? Não, continua, o Senhor vai te justificar. Nunca vi um justo não ser justificado por Deus. Fique em paz, gente. E ali se prolongou o tempo, né? Ele teve filho com a outra, foi morar com a outra, e ela ali grávida, né? Aguentando muitas afrontas, cidade pequena, todo mundo apontava, e ela é firme no Senhor. E firme, eu digo, em oração, em jejum e santificação. Até que tudo desmoronou pro lado do marido, porque antes desmoronava pro lado dela, né? Quanto mais ela orava, tudo piorava. Quanto mais ela buscava, mais notícias ruins chegavam. Só que daí o Senhor veio e deu a vitória para ela de um jeito inexplicável. O marido largou a OM, não tinha onde morar, foi morar com a avó, sabe? Quebrado, sem ter nada. Aquela situação que a gente conhece, porque o salário do pecado, ele é a morte, né? Então, o marido dela ficou acabado e começou a reaproximação. O que ela poderia falar? Ela falou, não, né? Olha tudo que eu passei, não quero mais voltar. Mas ela tinha orado tanto por isso, ela tinha buscado tanto. O Senhor falou para ela que daria vitória a ela. Ela falou, Senhor, eis-me aqui. Mesmo que me doa, eis-me aqui. E hoje o tempo passou, né? O casamento dela já foi restaurado tem uns bons anos. Deve ter uns 3, 4 anos. E, né, ela tem o filhinho dela, que é super amiguinho do irmão, que é filho da OM. Porque a criança não tem culpa. E ele é responsável pela criança, né? Então, de vez em quando, ele leva para casa dela para conviver com o irmãozinho, com a irmãzinha. E Deus fez uma obra linda, porque Deus, ele tampou a boca do inimigo. Ele tampou a boca de todo mundo. Antes falavam para ela, nossa, como você é otária aceitar tudo isso.
Nossa, olha lá, a corna, coitada. Agora ela é vista como, nossa, você foi persistente, realmente você lutou pelo teu casamento. Nossa, você é guerreira. Então são duas situações, né? No mesmo processo. Muitas vezes você pode ser chamado, sim, de otário, otária, né? Quantas vezes eu fui? Mas eu não me importo. Sabe por quê? Porque quem me justifica é Deus. Por que eu vou me preocupar com isso? O mais importante para mim é ter minha família reunida diante de uma mesa, né? Falando das coisas de Deus, falando de milagre. Por que eu vou me importar com quem está falando se não está nem pagando minhas contas? Então, prossigam. Mesmo que tudo esteja piorando, no fundo não está, né? Toda piora tem uma mudança, toda piora tem uma transformação. Esteja aberto a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e saber o que precisa mudar em você, o que precisa mudar nesse processo e mude o seu olhar também, tá? Aquilo que está piorando, na verdade, é o Senhor consertando tudo, trazendo à tona muitas coisas que poderiam ficar escondidas. O Senhor está te mostrando quem verdadeiramente são seus amigos e o Senhor está silenciando a boca do inimigo. Então, em você, ele não vai tocar. Fique em paz, que Deus está trabalhando a seu favor. Amém? E eu creio que em breve teremos mais testemunhos. Temos testemunhos aí maravilhosos. Tem um testemunho de um homem, né, que diz que vai mandar. Eu falo de um homem porque as mulheres mandam mais. Mas de um homem que vai mandar o testemunho e nós vamos glorificar Deus porque o Senhor continua fazendo obras. E a gente tem que acreditar, pois o milagre, ele vem. E ele vem para aqueles que creem. Amém? Que Deus abençoe todos nós, que tenhamos todos uma linda e uma ótima semana.